Então, vamos lá. Agora é a nossa aula de ciências. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o Sol, né? Que ele é uma fonte de calor. E o Sol, ele é a fonte de luz e calor que ilumina e aquece o nosso planeta, né? O planeta Terra. E aí nós falamos do calor e dos materiais. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, que é uma recapitulação da aula, tá bom? Sara, Vai ser no Vitória, YouTube, Pro? Lorenzo, isso. E a Duda. Prestem Olha, atenção talvez aí. não saia o áudio para algumas pessoas. Vou compartilhar a aula com vocês, tá bom? Então, antes de... Deixa eu montar aqui bonitinho. Pronto. Vocês só me falem como que tá o som aí para vocês. Aí, agora sim, né? Agora sim, podemos começar Tá bem alto, realmente. Então, Tá vamos muito repetir alto. a nossa aula é Tá bom? ciências. O nosso assunto é calor. Tá bom? E aí a gente vai começar Tá muito esse alto. assunto falando o Eu seguinte: baixei. o Sol O volume é tá a bom? nossa fonte Baixa o seu, Igor. né? Ele não só meu. ele Igor, baixa o seu. né? E existem outras formas. Gente, então é o seguinte, ó. Esse é o vídeo, eu vou colocar então para vocês, só que eu preciso que vocês fiquem no mudo, tá? Para não dar interferência aqui de som. É uma recapitulação da aula passada. Então prestem atenção no vídeo, dá para vocês ouvirem, não vai precisar usar a apostila agora, é só para ouvir e prestar atenção, tá? Então, por favor, se comprometam aí em assistir. Né, outras fontes de calor. Tem as fontes naturais, o sol, por exemplo, né? É um exemplo de fonte natural de calor. E tem as fontes artificiais, né? A gente consegue produzir calor através de um secador de cabelo, a gente consegue produzir calor de maneira artificial, né? Na boca do fogão, né? Fogão. Então, consegue produzir fontes de calor, né, artificial, de maneira artificial. Continuando, então, o calor não é um objeto, né, que pode ser tocado. O calor, ele pode ser apenas sentido, porque ele é uma forma de energia. Então, quando a gente está fazendo atividade física, a gente não começa a sentir calor, a garganta começa a secar. Isso é uma sensação do calor. Isso significa que as nossas partículas, as nossas células do corpo estão se agitando, né? Elas estão ali, ó, dançando, estão agitadíssimas. E isso faz com que a gente sinta calor, né? Um exemplo, né? Se a gente caminhar, se a gente só andar de maneira bem devagarzinha, a gente sente menos calor do que se a gente estiver pulando, né? Correndo. Vocês... Só um minutinho, deixa eu voltar aqui que eu acho que eu pulei demais. Aí. Quem lembra aí das aulas de educação física, né? Quando a gente... Eu amo. Pois é, quando a gente vai para a aula de educação física, a gente tá tranquilo, né? De boa. Quando a gente volta da aula de educação física, que a gente volta para a sala de aula, como é que a gente tá? Morrendo. Tia, liga o ar-condicionado, tia, liga esse ventilador, tia, abre a janela, não é assim que a gente fica? Porque as nossas células se agitaram, né? A gente fez um movimento que fez com que as nossas células do corpo se agitassem. Então, isso faz com que o nosso corpo, produza calor. E aí, tem uma outra questão também, que além da gente produzir calor, a gente também pode perder calor. Como que é isso, né? Como que a gente perde calor? Por exemplo, hoje que o dia tá mais friozinho, né? Pelo menos aqui onde eu moro tá bem nublado, amanheceu chovendo, tá bem friozinho. Se eu por acaso for na rua, se eu não for com uma blusa, né, com uma manguinha mais assim, se eu for, por exemplo, com uma blusa de alcinha, provavelmente eu vou passar frio, né? Porque tá mais frio hoje. Então isso é a perda de calor.
é quando o ambiente que a gente vive está numa temperatura mais baixa do que a do nosso corpo. E aí o que acontece? O nosso corpo começa a transmitir o calor para esse ambiente. E aí acontece da gente sentir frio. Eu até coloquei aqui para vocês aqui embaixo, ó, que quando a gente perde calor, a gente sente frio. Então essa sensação de frio que a gente sente é justamente isso, é o nosso corpo mostrando, dando sinais de que a gente está perdendo calor. Deixa eu só ligar aqui a luminária. Ixi, tá desligada. Para melhorar a iluminação. Mas tá bom assim. Então vamos lá, continuando. Exemplos de fontes de calor, né? Que eu falei para vocês, que existem as fontes naturais e as fontes artificiais. As fontes naturais, como exemplo, a gente tem o sol, como a tia já falou. Tem também, ó, os raios. Tem os vulcões, né? A lava que é expelida dos vulcões. Como fonte artificial, nós temos o ferro de passar roupa, nós temos... Pessoal, crianças, Oi. ó, prestem atenção nessas fontes de calor, tá bom? Vocês estão prestando atenção? Beleza. Tá bom, Pro. Ah, eu vou fazer pergunta Ok. depois. Eu sei várias fontes de calor. Tá bom, vou continuar. A fogueira, né? Temos a boca do fogão, como a tia já falou para vocês. São exemplos de fontes artificiais, ou seja, que o homem mesmo produz o calor. Tem roupa separada ali? Lá na apostila agora de vocês, na apostila, na página 5, nós temos aí um texto. E aí, esse texto tem o título Calor e os Materiais. Aqui onde eu estou, eu não consigo ver as mãozinhas levantadas, porque a tia está compartilhando tela, então eu não consigo ver quem está com mãozinha para cima. Mas eu quero que um aluno do 4º ano B que queira ler para a gente aí esse texto. Um aluno do 4º ano B. Posso ler, tia? Eu quem? João Paulo. João Paulo. Pode ler, João Paulo. O calor não é como um objeto que pode ser trocado. Ele pode ser apenas sentido pois se trata de uma forma de energia. Muito bem. Então, vocês podem pegar o marca-texto de vocês e grifarem esse parágrafozinho que o João Paulo leu. É aquilo que a tia falou. O calor é uma forma de energia. Então, ninguém consegue pegar o calor, ninguém consegue pegar o frio. A gente apenas sente, né? A gente sente calor, a gente sente frio. Porque é uma forma de energia. Então, podem grifar aí, ó, do jeitinho que a tia colocou, esse primeiro parágrafo que o João Paulo leu. Agora, eu quero um aluno ou uma aluna bem bonito do 4º ano C, que vai esse segundo parágrafo. Eu posso, tia? Eu posso? Não, eu falei primeiro. A Eloá pediu primeiro, tá? A tia não tá conseguindo ver agora, tá, gente? A hora que eu fechar aqui, a tia vai conseguir ver as mãozinhas. Mas aí, por enquanto, a gente vai fazendo assim. Então, a Eloá vai ler esse pedacinho aí pra gente. Eloá. O corpo humano produz calor quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corremos ou pulamos muitas vezes. Então, aí, ó, tem uma imagem, né, de duas crianças no Então, pula-pula. vendo que esse material Quem já foi no pula-pula sabe o calor. Aham. Ela usa a mesma apostila que a Então, nossa, só Flora. passar aqui pra frente. Hã? Ela usa a mesma apostila que a gente. Eu grifei aquilo que ela colocou ali. Pode grifar. Estamos em Eu também grifei. Tá ótimo. Oi? Flora, você percebeu que a mesma apostila dela é a mesma da nossa? Sim, só acabei de falar. Sim. O material Sim, Sora. Mas eu achei estranho quando o Igor falou. Eu adoro a aula de educação física. Aí ela, pois é. É eu mesmo, quando eu tô com chega a doer.
Foi alguém que falou. Quando eu tô com muito Olha lá, calor, assim, Foi alguém que falou. doendo, Eu adoro a aula de educação física. o calor, né? É quando o Eu não tenho calor nem frio aqui, ó. Eu só fico debaixo mais perto. Fico não. debaixo da coberta, né? Quando Olha tá lá, muito gente. frio. Isso mesmo. Até o frio não aguento calor nem frio. Eu quero agora um aluno do 4º ano B, um coleguinha do 4º ano B que ainda não leu, para ler pra gente esse primeiro parágrafo da página 6. Murilo. Ó, então igual você. Pode ler, então. Arthur, Sora, deixa eu ler. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para a com menor temperatura. exatamente, é o que a tia falou, né? Há uma troca de calor. Então, quando existem dois corpos, né? E aí, quando eu falo em corpo, pessoal, não tô falando de corpo humano, não, tá? Corpo, quando eu falo assim, é objeto, né? Quando a gente vai falar de corpo, isso aqui é um corpo, né? Então, assim, quando existem dois corpos com temperaturas diferentes, por exemplo, isso aqui tá com temperatura ambiente. Se eu colocar isso aqui, esse vidrinho aqui de álcool, dentro de uma panela com água fervendo, meu Deus, olha a tragédia, né? Então, Pega fogo. a temperatura da água quente vai passar para o vidro. E o vidro vai ficar quente também. Então, há uma troca de calor. Então, agora, um outro coleguinha do 4º ano C, que ainda não leu, vai ler esse parágrafo pra gente. Eu não li. Davi, só um minutinho, Átila. Já deixo você ler depois. É o de baixo, Davi. tia? É o de baixo? É, esse aqui, ó. Ao receber o calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde o calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. A transferência Olha, eu vou no banheiro, tá bom? Tá bom. instantânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Isso, muito bem. Átila, lê pra mim essa tirinha que tá aqui em cima da panelinha. A chama do fogo é uma fonte de calor. Assim, ao Aquecermos. uma sopa, o calor é transferido do fogo para a panela, da panela para o alimento que fica quente. Isso. Se a gente, por exemplo, acender o fogão, quando a mamãe vai fazer comida, a mamãe vai lá e bota a panela no fogão, né? Acende o fogão e bota a panela. E aí dentro da panela ela coloca água. O que vai esquentar primeiro? A bundinha da panela ou a água que tá dentro da panela? A água. A bundinha da panela. A bundinha da panela, né? Então, a primeira coisa que vai esquentar é ali a bundinha da panela. Depois que aquilo ali estiver quente, vai transferir o calor para a água que tá dentro. E aí só então a água começa a esquentar. Por isso que logo que a gente coloca uma panela no fogo com água, se você colocar a mão dentro, você não sente que tá quente. Depois de uns 5 minutos, né, nessa panela ali, que você vê que a água já tá esquentando. Antes disso, ela demora, né? Você coloca a mão assim, não tá quente. Aí passa mais um minutinho, você vai lá e coloca, ela já tá mais morninha. Então, assim, o fogo do fogão transfere o calor para a panela e a panela transfere o calor para a água. É assim que acontece a transferência de calor. E aí, eu coloquei para vocês aqui, ó, para vocês grifarem essa última frase aí do segundo parágrafo que o Davi leu, tá vendo? Podem grifar. Podem grifar o primeiro parágrafo e a última frase do segundo parágrafo. Que são informações importantes. Então, a primeira tá falando sobre a troca, né? A diferença de temperatura. Então, vocês podem grifar o primeiro parágrafo todinho e o segundo parágrafo vocês grifem só a última frase. Beleza?
Continuando, então, coloquei aqui para vocês uma questão. O que acontece se eu pegar esse copo aqui com água bem gelada, tá vendo que tá cheio de gelo dentro da água, e virar essa água todinha dentro dessa panela com água fervendo? O gelo derrete. O gelo vai derreter. O gelo vai derreter, ué. Pois é, a água, será que a água vai continuar na mesma temperatura? Vocês acham? O gelo derrete, vai esfriar. Ela vai esfriar um pouco. Vai esfriar. Não vai ficar na mesma, a água não vai ficar na mesma temperatura. Ela vai ficar menos E o óleo vira bolha, aquelas bolhas. Exatamente. O que vai acontecer? Então, deixa eu ver que vocês responderam, mas muita gente falando, mas a tia conseguiu entender. O que vai acontecer? A água A vai água gelar um fervendo, essa água que está aqui na panela, ela vai diminuir a temperatura, né? Porque eu vou estar jogando dentro dela uma água gelada. Então, essa água que está aqui fervendo, ela não vai continuar fervendo. Vai, ó, diminuir a sua temperatura. E o que vai acontecer? As temperaturas vão se equilibrar. Elas vão chegar num ponto que vão ficar em equilíbrio. Essa água, provavelmente, de fervendo, ela vai ficar morna, né? Ela não vai ficar mais borbulhando, a não ser que eu mantenha o fogo aceso. E aí ela começa a subir a temperatura de novo. Então, o que vai acontecer? A água quente da panela vai perder calor. Ou seja, a sua temperatura vai cair. Muito bem, muito bem. Página 6, ainda na página 6 da apostila de vocês, nós temos aí um outro textinho. E agora eu quero um aluno ou uma aluna do quarto ano A para ler pra gente. Então, ó, o Pedro vai Está constantemente tocando o calor. transferência de calor para o ambiente. Obrigada. Legal. Cachorro. Tá que você tem? Três informações importantes. A primeira, que a temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius. Grifem essa informação que é muito importante. A segunda informação importante que nós temos nesse texto, que o instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura de um corpo é o termômetro. E a terceira informação importante é que aqui no Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Então, sempre que a gente for falar, né, a gente fala, sua temperatura hoje está em 36 graus Celsius. Então, essa é a medida que a gente utiliza. E aí, pessoal, eu faço para vocês um outro questionamento. O que acontece quando o nosso corpo atinge uma temperatura acima dos 36? Que Ele fica mal. o nosso corpo não é, a gente passa mal. Isso aí. Olha aí o desenho. A gente fica com febre. Fica Só com quando febre. passa de 38 igual. Calma. Olha só, pessoal. É isso mesmo. A gente fica com febre, né? Passa mal, Então, ele fica com acima dos... Geralmente, acima dos 37, que é considerado febre, né? Até 37, é de 30 uma coisa errada, né? O nosso então vamos corpo, ele lá. só dá febre. Vamos voltar aqui. Prestar atenção aí no vídeo? E Ó, Uma coisa que eu reparei, o sotaque deles é muito diferente, é muito engraçado. Eles são do Rio de Janeiro. Eles são do Rio de Janeiro. Ô, Sônia, e a apostila é igual também? É o mesmo material. Crianças, então vamos lá. As perguntas. Quais são as fontes de calor natural? Fonte de calor natural. É a fogueira, que é natural, é da terra, o sol, a fogueira e o sol.
A fogueira, o sol. O ferro de fogueira. passar. O ferro de passar, eu acho. O ferro é natural? Natural, não artificial. Vulcão, O vulcão. Tem mais um fora que ninguém falou. Não tava lá. É a chuva quando bate na água. O raio, né? Então, vamos lá, ó. O que vocês falaram aí? O sol, o raio, o vulcão. Aí nós temos a fonte de calor artificial. Quais são as artificiais? Não é para todo mundo falar junto, tá? Ergue a mão quem sabe qual é a artificial. A artificial é aquela que o homem ele acabou produzindo, criando para ser uma fonte de calor. Não adianta falar. Ainda tem mais uma natural. Não é assim, gente. É mão erguida. Lorenzo, que não fica gritando, pode falar, Lô. É o ferro de passar roupa. Isso, o ferro é uma artificial. João Vitor, sabe mais uma? Boca de fogão. Boca do fogão, muito bem. Quem mais? Vitória, pode falar, sabe mais uma? O sol? Não, o sol ele é natural. A gente está falando de Verdade. artificial. Artificial já foi o ferro de passar roupa e a boca do fogão. Edgar, pode falar. Pilha. Pilha? É. Me explique por que a pilha. Que minha avó, eu perguntei pra ela se tem mais alguma. Ela falou pilha. Aí eu perguntei, mas pilha é energia. Mas ela falou que também sai fogo. Tá. Marina, você? Secador de cabelo? Secador de cabelo. Muito bem, Má. Quem mais sabe? Eu. Tá esquisito esse pão, né? Ricardo, Eu sei uma, só que é meio aleatória. Eu tô como faz muito tempo aqui. calma, gente. Ricardo. Micro-ondas. Micro-ondas. Muito bem lembrado. Gustavo, pode falar. A panela e também eu tenho outra, Sora. Tipo, o videogame, porque quando ficar... Realmente. Quando ficar muito... Ele esquenta. Às vezes que até um computador sobrecarrega e ele desliga sozinho por motivo de segurança. Nossa, Sora. Esses dias eu tava jogando videogame. Gente, Eu toquei no videogame e tava fervendo. Não. Igor, por favor. Vamos lá. Júlia, você. A tomada. A tomada. Eu. Quem mais? Jaime, pode falar. O aquecedor da piscina. Se você Aquecedor tiver uma... da piscina. Quem mais? Forno. Hã? Forno. O forno. Muito bem. O Pedro. Eu pensei que todo mundo já falou. Pedro. Sora, pode falar? Tomada. Desculpa, que eu demorei porque eu tava Tomada já foi. Fonte de carregador de computador também esquenta. E deixa eu ver. Coberta. E... Não fala todos, tem gente que também tá querendo falar, sabia? Eu só falei 2. secador. Secador. Já foi. Já foi. Lorena. Então, ó, vamos lá. Lorena, a Sara e o Igor vai falar. Vai, Lorena. Eu vou falar duas, tá, Sora? Tá. Primeiro, a cafeteria, né? Porque antes dela colocar o café, ela esquenta o café. E também tem a churrasqueira, que você bota fogo na churrasqueira. Tá, mas qual que é a fonte? Você não me falou uma fonte artificial ainda, não. Vamos lá. Deixa aí. Vai, Sara Barbosa, você. Mas, Sora, eu falei. Eu tô um tempão aqui. A chapinha. A chapinha, muito bem. Chapinha, secador de cabelo. Eu posso falar, Pro? Vai,
Eu não lembro o nome. É um negócio lá. Esqueci o nome. Ah, Igor, por favor, né? Vitória. Não, é sério, esqueci o nome. Vitória. Sabe aquele negócio de esquentar pão? Tem um negócio de esquentar pão. Torradeira. Isso. Não, é sanduichadeira. O celular esquenta e o chinelo, quando você deixa no sol, ele fica bem quente. Lembrei. Gente, peraí, Igor. Pessoal, presta atenção. Crianças, vocês precisam entender o seguinte. Não é assim do jeito que vocês acham, gritando. Eu tô aqui faz maior tempo. Eu tenho aqui hoje 18 alunos. Não tenho um aluno. A diferença que vocês precisam entender é que em casa vocês são um só. Comigo vocês são 18. Então a gente precisa ter paciência. Eu preciso respirar. Eu preciso ouvir o que o amigo fala. Vocês querem falar ao mesmo tempo. Isso não pode. Eu já cansei de pedir isso para vocês, tá? Podem baixar as mãos agora. O que a Pro está perguntando, alguns alunos responderam perfeitamente a resposta e outros se confundiram. Nós temos aí as fontes de calor. Temos fonte de calor natural, pensando no sol, no raio, no vulcão. E aí nós temos as fontes de calor que elas são artificiais, foram produzidas pelo homem, tá? Por isso que chama-se artificial. Então, foi falado secador, perfeito, a chapinha, o ferro, o fogão, o forno, o micro-ondas. Tem coisas que vocês falaram que ela não é uma fonte de calor. Vocês têm que pensar que a fonte de calor, ela tem que gerar calor, certo? Eu entendo perfeitamente. Estou até aqui, ó, com o Note conectado. A fonte dele esquenta. Mas isso gera calor ou gera energia? São duas coisas totalmente diferentes. Então, o que a Pro sempre pede para vocês, vocês estão no 4º ano. Pensem antes de falar. A pergunta foi, fonte de calor que gera calor, né? Não é fonte que gera energia, são coisas distintas. O secador de cabelo, ele gera calor, consequentemente ele seca o cabelo. A chapinha, alisa. Tem até uma escova, ninguém falou, mas existe uma escova que ela você alisa o cabelo. Ela esquenta e você consegue alisar, então ela gera o calor. Diferente de outras fontes que foram faladas, que gera energia. Um carregador de celular, ele gera calor? Não, ele vai carregar o celular. Então, assim, precisa prestar atenção no que eu pergunto e não adianta querer gritar, sou eu, eu tô aqui esperando. Eu vejo alunos, e isso está gravado, que ficam aí sentados, brincando, subindo em cadeira, deitado, com cara de ué, e aí não estão prestando atenção na aula. Aí quando eu pergunto qualquer coisa, quer ficar falando junto. Não pode, tá, gente? Então colaborem. Duda, vou liberar para que você fale. E essa mania que vocês têm, eu sei, também não é bacana, tá? Então, é erguer a mão, não é ficar falando. Duda, pode falar. Sônia, desculpa não ter respondido, é porque eu tava fazendo uma coisa. Sônia, você tava falando o que gera calor? O corpo do ser humano? O que gera calor. Quais são as fontes que nós temos artificiais que geram calor? Pode falar, Duda. Babyliss, né? E também chá gera calor? O chá não, a gente pode pensar no processo até fazer o chá. Que é a boca do fogão, né? Esquenta a panela, esquentou a água e aí faz o chá. Quando você come sopa ou chá, você sente seu corpo se aquecendo. Ah, nesse sentido, que o alimento, ele aquece o corpo. Né? Quando você come num dia frio, quando você come num dia frio, por exemplo, você se sente mais quente. Sim, aí... Eu posso falar, Pro? Posso falar? Pode, Igor, pode falar agora. Fazedor de risoto. Faz muito calor. Sabe a comida risoto? Sei.
Então, ó, eu como quase todo dia aqui em casa. Quando eu tô na cozinha, quando ela tá fazendo, bate o calor em Posso mim. falar? Chapeira. Pode. Churrasqueira. Então, a churrasqueira, o que gera o calor na churrasqueira? O que aquece? Eu acho que é o carvão. O carvão. Não. Doutora, eu ia falar isqueiro e aquecedor. Posso falar, Aquecedor. Fala, João. Fósforo. Fósforo. Chapeira de fazer hambúrguer. Ok. Sora, Oi. tem uma coisa que esquenta natural que ninguém falou. Eu tava tentando falar, só que ninguém me deixou. Quando você vai numa piscina que não tem aquecedor e chove, a piscina fica quente. Você falou do aquecedor, Jaime. Não do aquecedor da piscina, é a chuva, entendeu? Ah, não. Gente, não inventem, tá? Então vamos lá, pessoal. Página 8, lápis na mão. Apostila de Ciências, página 8, atividade. Podem responder essas 4 atividades. Leiam com atenção. Peraí que eu vou pegar minha apostila Tá. rapidinho. Gente, eu quero que vocês leiam antes de ficar, não entendi, porque eu vejo que tem aluno que não lê e fala, eu não entendi. Então, leia alto e pense no que é para fazer. Sora, já é 3h40. Sora, qual página de ciências? 8. E Sora, 8? Tá. Sora, eu sei uma coisa que faz calor. Se você chegar bem perto, a lâmpada faz. Verdade? Calor. Lâmpada que serve pra Energia. Sora também, Sora. Igor, mas é energia. Tem uma lâmpada. Mas ela faz calor também. Esquentar, só que ela só faz Ela faz calor. Foco na atividade. Vamos lá. Foco na atividade. É para Sora, atividade. Oi, eu sei uma artificial. Pode falar, meu bem. Sauna. A sauna. Muito bem lembrado. Ô, Sora, tem uma lâmpada que é para jabuti. E essa lâmpada, ela não tipo, acende. Ela só faz calor. Ela só faz isso. Tá. É uma lâmpada que esquenta. Sora, nesse negócio não dá pra fazer. Vamos lá, galerinha. Tem que ter uma folha mesmo, grande. Só fazer desenho. Poxa. O Ale tá estiloso com essa roupa, hein? Hã? O Ale tá estiloso com essa roupa. Viu? Ô, Sandra, é que página mesmo? 8 de ciências. Página 8. O Ale tá Só 8? Tá, só a 8. Ô, Sora, aqui na ADA 2, o meu desenho é meio feio, tá? Tá. Eu tô tentando fazer o máximo bonito possível.
Sora, eu ia falar. Sora? Calma aí, João. Eu ia falar que acho que a aula de ciência já tá acabando, porque já é 3h47. Ô, Pro, no desenho aqui, eu vou fazer um prato, só que o milho não vai aparecer, porque o prato tá de lado, mas o milho tá dentro. Tá bom. Eu também tô com preguiça de desenhar o milho. Sora, Oi. eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Sabe a 2, a 4? A A da 2? Tá pedindo pra fazer um desenho? Professora, posso dar o banheiro? Pode. Tá pedindo pra fazer um... Tá pedindo pra fazer um milho. Milho frio. Como que eu vou desenhar um milho frio? Porque, tipo assim, se eu for desenhar um milho quente, vai ser a mesma coisa que o milho frio. Mas assim, Lorena, faz um prato com milho dentro, aí você põe uns ventos passando em cima, porque aí vai aparecer que o milho tá gelado. Ô, Sora, Não tenho o mínimo sentido. precisa fazer uma legenda? O que é uma legenda? Eu já esqueci. Gente, vamos ler, vamos pensar, peraí. Vamos pensar no que é para fazer na atividade. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato, em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Então, vocês têm que fazer o desenho que represente como as espigas de milho esfriaram. Lembre-se de fazer setas e uma legenda para explicar seu desenho. A Lorena perguntou, aí que é o X da questão. Ela tinha perguntado como que ela vai fazer se fosse quente ou frio, ia ser a mesma coisa. Então, pensem o seguinte, se tem a orientação para que vocês façam setas e uma legenda, vocês vão usar esses mecanismos para explicar o desenho de vocês, através de setas e através da legenda, tá? Então, usem a criatividade para poder fazer essa representação. Ô, Sora, olha o meu como tá por enquanto. Calma aí, deixa eu tentar mostrar aqui. E aí, ó. Ok, Mas, presta atenção numa outra coisa importante. Quando a gente fala aí no calor, o que vai acontecer? Pensem junto com a Pro. O milho, ele estava na panela, certo? A panela estava quente, o milho cozinhou, ficou quente. Quando eu coloco esse milho num pote, num prato, em cima da mesa, o que acontece com o calor? O calor vai para onde? O calor vai embora e o frio vem. Isso, o calor vai embora. Então, esse calor ele é transferido para o ambiente que ele está. Então, na hora de vocês fazerem um desenho, não esqueçam de fazer essa representação, tá? Ô, Pro, sabe o que eu faria no lugar dele? Eu esquentava no micro-ondas, se fosse eu. Não, sabe, se eu fosse o pai dele, eu deixava dentro do micro-ondas, não, dentro do fogão, da outra parte dele. Aí não ia ficar frio, ia ficar quente. Porque ele ia ter usado o fogão para esquentar o milho, aí o ar ia ficar dentro do fogão. Calor que tá. Não, também dá para deixar no micro-ondas com a função de deixar quente, que tem manter aquecido. Sora, eu já terminei. Tudo? Até o 4? Ô, Pro, Oi. posso desenhar um pote em vez de um prato? Pode. Obrigada. Ô, Pro, É mais fácil, mas tudo bem. ô, Pro, Oi. é que eu esqueci que página era de ciências. É Página 8. 8. Obrigada. A foto do Ricardo é o Bolsonaro. Ricardo é o ponto. Vamos corrigir o primeiro enquanto isso, a número 1. Beleza. Analise a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Para que serve a Aquecer os lâmpada? pintinhos. Aquecer
Para aquecer os pintinhos. Isso, muito bem. Eu A acho que 2 alguém já. Depois eu vou olhar, vou pedir para que vocês mostrem depois. A letra B. Quando as espigas de milho pararam de esfriar? Quando que pôr elas no pararam de micro-ondas. esfriar? Quando ele pôs no micro-ondas. Não. O que é isso, ué? Quando ele comeu. Também não. Ele Nunca. Nunca. De algum lugar que ele tinha saído. Eu só acabei de acabar. Não. Gente. Quando Quem ele que é a colocou Madara de volta aqui? na Quem é a panela. Madara que tá sem câmera? O É o Edgar. Edgar, não pode desligar a câmera. Proibido. Poder até pode, mas não pode ficar a aula inteira. Exatamente. Eu nem fiquei a aula inteira, eu desliguei agora há pouco. É, mas você tem que dar sinal de vida, né? É só quando for necessário. Morri em 2 segundos, ok. Aí que o computador dele ficou... Eu já terminei o meu desenho, posso mostrar? Depois, gente, eu fiz uma pergunta e vocês não estão respondendo de forma correta. Tem que prestar atenção. Quando que as espigas de milho pararam de esfriar? Quando Nunca. Fala, Sara. Sara, pode responder, Quando esquenta. Sara. Quando não há mais fonte de calor dentro dela. Ó, isso mesmo. Eu tenho uma resposta parecida com a Sara, mas não é igual. Posso falar? Oi, Protati. Ela tá conectando o áudio. Oi, Protati. Oi, Protati. Oi. Oi, Protati. Oi, Tati. Oi, gente, tudo Oi, bem? Tati. Oi. Oi. Olá. Oi, Pro, tudo bem? Oi, tudo bom e você? Ô, Tati. Oi, Pessoal, só um Sara. minutinho. Você tá no seu computador ou você tá no celular? Eu tô no computador. Tá. Será que você consegue gravar a sua aula? Consigo? Consegue, né? Eu vou passar, Consigo. então eu vou parar a gravação aqui.